Deus abençoe a tua vida. No vídeo anterior, fiz a exposição do capítulo 4. Neste, irei expor o capítulo 5. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque irei expor todo o livro de Atos, capítulo a capítulo, bem como os materiais que estão sendo postados diariamente aqui no canal. Atos, capítulo 5, pode ter a seguinte divisão. Nos primeiros 11 versículos, temos o episódio do casal Ananias e Safira. Dos versículos 12 a 16, temos os sinais que estava acontecendo, que era operado no seio da igreja. Dos versículos 17 a 33, temos a prisão e a libertação dos apóstolos. Dos versículos 34 a 42, o conselho de Gamaliel. Primeiros 11 versículos. A igreja estava bem. Milagres e maravilhas aconteciam na igreja. Ela estava unida. Existia um amor fraternal entre os cristãos. Então, um casal, Ananias e Safira, motivado por egoísmo, eles venderam uma propriedade, guardaram parte do preço para eles e levaram apenas uma parte e entregaram para o apóstolo Pedro. Quando Ananias chegou, Pedro perguntou: Ananias, me diga, por quanto você vendeu essa propriedade? E ele disse, portanto. Então Pedro respondeu para ele: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? A propriedade era sua. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Por que você fez isso? Você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. Quando Ananias ouviu essas palavras, ele caiu e morreu imediatamente. Cerca de 3 horas depois, chegou também sua esposa. Não sabendo o que havia acontecido, Pedro interrogou: me diga, por quanto vocês venderam essa propriedade? E ela respondeu: sim, portanto. Pedro disse: por que vocês combinaram para tentar o Espírito Santo? Aí estão os pés dos que enterraram seu marido e também te levarão. Quando Safira ouviu essas palavras, caiu e morreu imediatamente. Este episódio, este acontecimento, trouxe grande temor entre os cristãos. Os que estavam de fora também olhavam e tinham medo, porque sabia que o Deus vivo e ressurreto estava entre os cristãos. Versos 12 a 16. Sinais e milagres aconteciam na igreja. Multidões vinham de cidades circunvizinhas, trazendo seus enfermos, paralíticos, endemoniados, e todos eram curados. A ponto de pessoas pegarem enfermos, colocarem em camas, em camilhas, para que pelo menos a sombra do apóstolo Pedro cobrisse algum deles. Irmãos, Atos dos Apóstolos contém um relato do maior avivamento da igreja de todos os tempos. Nele encontramos cura divina, pregação da palavra e conversões abundantes e comunhão entre os cristãos. Na sequência, versos 17 a 33, a prisão dos apóstolos. Então, os saduceus, os sacerdotes e todos os que eram da linhagem sacerdotal, movidos de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os prenderam. Mas de noite, um anjo foi na prisão, tirou
os apóstolos de lá e disse: vão e anunciem as palavras desta vida. Os apóstolos não perderam tempo. Na manhã seguinte, eles entraram no templo e continuaram pregando a palavra. Então, os sacerdotes mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ao chegarem lá, encontraram as portas fechadas, os guardas vigiando nas portas, mas quando abriram o cárcere, não encontraram os apóstolos. Ficaram atemorizados, voltaram e anunciaram para os sacerdotes o que tinha acontecido. No mesmo momento, chegou uma pessoa e disse: olha, os homens que vocês prenderam estão lá no templo ensinando o povo. Então foram e mandaram trazer os apóstolos, sem violência, porque temiam o povo. Então trouxeram os apóstolos, colocaram no meio deles e os interrogaram. Nós não proibimos expressamente para que vocês não anunciassem mais, para que vocês não falassem mais de Jesus? Novamente, Pedro respondeu: julgai-vos se é digno diante de Deus obedecer a vocês, obedecer a Deus. Então, os sacerdotes ficaram cheios de ira e decidiram matar os apóstolos. Na sequência, versos 32 a 37, o conselho de Gamaliel. Então se levantou um doutor da lei da época, chamado Gamaliel. Mandou levar os apóstolos para fora. E ali Gamaliel argumentou dizendo: olha, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens. Porque há pouco tempo se levantou Teudas, se levantou Judas, se dizendo ser importantes, mas eles morreram. E a revolta deles virou em nada. No caso de agora, cuidado com o que vocês vão fazer. Porque se esse projeto, se esse plano for de Deus, vocês estão correndo o risco de serem achados lutando contra Deus. Mas se for de homem, esse projeto se desfará. Então eles acataram o conselho de Gamaliel. Nesse conselho de Gamaliel, nós encontramos uma verdade. Eles estavam correndo o risco de serem achados lutando contra Deus. Isso é uma grande verdade. Entretanto, quando ele disse que se fosse projeto meramente de homem iria se desfazer, ele errou, porque muitos projetos que não é de Deus, seitas, elas nascem e atravessam milênios. Então eles chamaram os apóstolos e os chicotearam e os soltaram. Os apóstolos saíram dali alegres, se regozijando por serem achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Que Deus nos abençoe a sermos crentes de verdade. Veja que os apóstolos, eles ficaram felizes, eles ficaram contentes por ser achados dignos de serem chicoteados pelo nome de Jesus. Nos nossos dias, muitos cristãos abandonam a cruz, deixam Jesus por coisas tão pequenas. E eu te espero no próximo vídeo para estudarmos o capítulo 6. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.